Olá, vamos falar sobre a segunda fase do modernismo no Brasil. Eu sou Isadora Rodrigues e para me ajudar nessa tarefinha de passar informações para vocês, vão ter duas amigas minhas, Tayla e Ana Beatriz. A prosa da segunda fase modernista, ela caracteriza-se pelo regionalismo. É a relação do homem com o meio em que vive. A literatura brasileira já apresenta uma tendência regionalista. Desde o romantismo, a busca de traços particulares da realidade brasileira já estava presente em algumas obras. Entretanto, neste período, a partir das conquistas da primeira fase modernista e das ideias socialistas, os autores dão um novo tom a esse regionalismo. O livro A Bagaceira, de José Américo, é considerado o primeiro romance regionalista do modernismo, mas seu valor deve-se mais à temática histórica da seca, dos retirantes e ao aspecto social do que os aspectos literários. Vamos ver os primeiros autores da prosa dessa segunda fase. Eles são Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo e José Lins. Quase todos esses autores voltaram-se basicamente para os temas do Nordeste, como a seca, o cangaço e o ciclo açucareiro. Com exceção de Érico Veríssimo, que apresentou uma obra voltada para as relações do homem e a paisagem do sul do Brasil. Entre as suas figuras femininas, destacam-se Conceição, em O 15, e Maria Bonita, em Lampião. Eu vou falar agora sobre a imagem da representação feminina da prosa, que é a Raquel de Queiroz. Foi a primeira mulher a se eleger imortal na Academia Brasileira de Letras. Suas obras regionalistas destacam-se pela reflexão sobre a figura feminina numa sociedade patriarcal. Também temos Graciliano Ramos. Ele é considerado pela crítica literária o melhor ficcionista dessa segunda fase. Sua obra é marcada pela ausência de sentimentos e por um forte poder de síntese, refletida na linguagem direta e precisa. Entre esses livros destacam-se Memórias do Cárcere e São Bernardo. Fiquem com as meninas agora. Tchau, tchau. Jorge Amado é talvez um dos autores mais conhecidos pelo público jovem, isto porque muitos de seus livros foram adaptados para a TV e o cinema. E ainda hoje é um dos escritores brasileiros que mais vendeu livros. Seus livros traçam um verdadeiro e completo quadro do povo brasileiro, em especial o povo baiano. A linguagem simples, marcada por expressões populares e preocupação com os costumes e tradições populares, e o bom humor fizeram de Jorge Amado um dos mais queridos escritores brasileiros. A divisão das temáticas de Jorge Amado é Romances da Bahia, romances ligados ao ciclo do cacau, crônicas de costume. Os romances da Bahia retratam a vida das classes oprimidas na urbana Salvador. São livros de denúncia das desigualdades sociais. Entre eles, destaca-se Capitães da Areia. Romances ligados ao ciclo de cacau os que retratam a exploração dos trabalhadores rurais pela economia latifuniária no Nordeste. Segundo o próprio Jorge Amado, foi a luta do cacau que o tornou romancista. Entre esses romances destacam-se Cacau e Terras do Sem Fim. Crônicas de Costumes os que partem do cenário do Agreste e da Zona Cacaueira, para uma reflexão sobre a vida, os amores e os costumes da sociedade. São desses os ciclos as conhecidíssimas figuras femininas de Jorge Amado, como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e Teresa Batista, cansada de guerra. Então, Érico Veríssimo é um grande representante da região do Sul. Nessa segunda fase, sua obra frequentemente foi dividida em romances urbanos, históricos e políticos. Em seus romances urbanos, analisa os conflitos e os valores de uma sociedade em crise. Entre os principais livros dessas categorias estão Clarice e Olais e Os Lírios do Campo. A sua grande obra-prima é a trilogia histórica
O Tempo e o Vento, que narra a disputa pelo poder político entre os portantes familiar, na região do Sul. Entre as personagens principais estão Ana Terra, Rodrigo Cambara. José Lins, do Rengo, foi um autor muito identificado com os costumes do povo, e sua obra pautou-se fundamentalmente nas recordações de um menino que conviveu com as fazendas produtoras de canas. Seus principais temas são da decadência dos engenhos produtores de açúcar e da estrutura pratical e as disputas políticas na região Nordeste, e o cangaço. Entre seus livros destaca-se O Menino do Engenho Fogo Morto.